Olá! Lembrando que hoje essa live não vai ser sozinha, a live vai ser com a Neide. E a gente vai fazer essas lives aí uma vez por mês, em média, tá? Então, e qual que é a ideia dessas lives? Que a gente só colocar aqui o tema. E qual que é a ideia dessas lives? É a gente fazer um bate-papo sobre pensar, sobre sentir, sobre o que acontece, né? No nosso processo de autoconhecimento, na nossa jornada profissional também. Olha, ele já tá entrando aí, hoje eu vim com chimarrão, porque esse horáriozinho pede. Ah, acho que foi. Oi, boa tarde. Como é que está aí no chimarrão, é? Eu tô, você viu? Eu deixei meu chimarrãozinho pronto hoje. Que bacana, pena que eu não posso compartilhar. E esse privilégio não vou ter. Por quê? Mas você toma chimarrão, Neide? Não, mas eu estou dizendo que eu não posso tomar chimarrão com você agora. Por Ah, causa pois é, a gente da distância, né? faz um podcast presencial, né? Então, vamos pensar. Muito bom. Então, lembrando só todo mundo que está assistindo a nossa live aqui, pode ser que algumas pessoas venham depois. A ideia é a gente falar sobre pensar, sobre sentir, e a gente pensou em dar uma contextualizada para o pessoal hoje, não é mesmo, Neide? Isso aí. Vamos falar um pouquinho do porquê que a gente está se reunindo aqui, o que que nos trouxe as terapêuticas, qual esse caminho, para vocês entenderem o fio da meada, que eu acho assim que a explicação, o compreender é a base de tudo, né? Não adianta a gente fazer de conta que que está indo para um lugar sem saber o que que é daquilo. Então é justamente isso. Vamos dizer o nosso propósito e dar um pontapé inicial nesse encontro tão bacana que está havendo aí entre a psicologia e a psicanálise. Aí. E eu hoje vendo as perguntas, a Neide já tinha me mandado um áudio na sexta-feira, a gente já conversou na sexta-feira também, né? E a primeira pergunta que vem aqui é como o nosso trabalho ele pode transformar vidas e também nos transformar nesse processo, né? E de fato não vejo que não tem como. Eu estava lembrando nele quando eu fazia psicologia, eu ficava encantada, né? Primeiro eu fiquei encantada por Freud, depois por Jung, Reich, e você pensa, meu Deus, como esses homens foram geniais, assim, porque você vai assistindo as aulas e lendo a literatura e você vê você nesse processo, né? Você vê a tua jornada nesse processo de conhecer os aspectos que a gente desconhece sobre nós, as coisas que vão gerando curiosidade nessa caminhada, né? Então, eu sempre achei muito interessante desde o começo o como o olhar para a vida mudava. As coisas continuam as mesmas, né? E até esse final de semana eu tô lendo um livro, não sei se você conhece, se chama Uma Estranha Realidade, né? E eu achei muito interessante porque ele tem uma experiência com um indígena, né? Que eles chamam bruxo, vamos dizer assim. Esse livro foi escrito mais ou menos em 1968. Com certeza ele não sabia nada de psicanálise, nem Jung, nem coisa nenhuma, né? E uma hora do livro ele diz assim: muito simples, disse ele. Nós homens conhecemos muito pouco acerca do mundo. Um coiote sabe muito mais do que nós. Um coiote quase nunca se ilude com as aparências do mundo. E aí, pensando, né, a gente vem para esse mundo e está sempre olhando para fora, buscando respostas. Pois é, e aí quando você falou do coiote, me veio justamente essa palavra do sentir, né? Acho que o que que tem aí na essência do ser humano é também esse instinto animal do sentir, né? Do olfato, do sentir os barulhos e tudo mais. Mas o que que a gente leva mais em consideração? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sabe, e acaba isolando uma coisa da outra. Então, tá aí questão já no início, Bingo. já para justificar a escolha desse nome, né? Por que pensar
pensar e sentir, né? Diz do ser humano, diz dessa trajetória, da experienciação da vida e de tudo isso que nos torna a cada dia um outro ser, né? E isso que você falou do sentir é o quê, né? Eu voltar para aquilo que é minha essência, ou seja, o mundo ele está aí, né, acontecendo o tempo todo, muitas vezes me distraindo de mim mesma. Então, eu queria responder essa primeira pergunta dizendo, e foi uma coisa que você me mandou no áudio, né? O porquê da psicologia, né? Porque a psicologia me devolveu para mim mesma. Vejo que a psicologia evolve. Eu brinco com os meus clientes assim que é como se eles parissem a si mesmos, sabe? Uhum. Voltar Você a ser, né? Voltar a exato. ser. E às vezes você é um conjunto de regras, você é um conjunto de nãos, você é um conjunto de crenças, você inclusive às vezes é um conjunto de rótulos que as pessoas Uhum. colocam, desejos, expectativas. Caraca, e daí você vai na sessão e onde é que está essa pessoa, além de tudo isso aqui? Uhum. E aí É. Eu, e se olhar e se sentir. E aí, de repente, né, como é que a gente vai olhar para o mundo igual de novo? Se de repente eu também, inclusive, me vejo como essa pessoa que também autorizou que tudo isso fosse exatamente. Eu costumo colocar isso que você disse como cascas. É quase comparar com uma árvore que derruba aquela casca num determinado momento do ano, né? Já pensou que bacana se a gente cuidasse da nossa saúde mental, como as árvores que trocam de casca, como alguns animais que trocam de pele, de pelo, todos os animais trocam de pelo, né? Isso significa o quê? Crescer, mudar, mas o ser humano ele tem uma resistência a isso, né? E essa busca que você coloca ali, como a psicologia me devolveu a mim, é justamente isso. Toda pessoa deveria fazer terapia, experimentar, seja ela qual for, que se identifique consigo mesma, mas que consiga encontrar as respostas, consiga se devolver a si mesma. Porque essas cascas, esses rótulos, tudo isso que você disse, são modos da gente existir no mundo para o outro, mas e para mim? Quem sou eu aqui dentro? Por isso que a angústia chega, as doenças chegam, porque chega um ponto que nós não nos reconhecemos mais. Quem é essa pessoa que habita em mim e que faz tudo o que eu faço, mas que eu não quero fazer, que não gosto, que não tem alegria, que aonde estou eu? E aí que vem também muitas essas questões num determinado momento da vida. Cada um vai ter um insight durante a própria vida, né? De ter esse momento de cair a ficha. Sinceramente, caiu a ficha, o que eu estou fazendo aqui? Isso vem muitas vezes numa virada de idade, principalmente para as mulheres, né? Quando chegam na fase dos 40, 50 anos, quando alguma coisa muda, principalmente aquela fase de se sentir útil. É como se nós tivéssemos um prazo de validade, especialmente com períodos como a menopausa, a gravidez, enfim, acaba aquela fase em que eu sou produtiva, ou o que é o ser humano, o animal, ele existe enquanto função reprodutiva, e isso está instintivamente em todos os seres humanos. E quando isso vai chegando naquele prazo de validade, vai começando uma angústia que eu não sei por quê. E aí, na própria terapia, a gente vai descobrindo esses porquês. Pode ser isso, pode não ser, mas é incrível como às vezes a gente encontra questões lá muito primárias, né? Muito lá no início. E hoje, como a gente se propôs a se apresentar e falar do porquê estarmos aqui, além de nos devolvermos a si mesmas, né? Como você disse, você encontrou na psicologia a tua demanda. E aí que eu acho muito bacana dos profissionais que conseguem reconhecer
que o processo da escolha da profissão diz respeito com a busca de si. Então, eu que trabalho com o inconsciente, a gente consegue compreender ao longo da terapia o porquê eu faço o que eu faço, porque eu escolho o que eu escolho fazer na minha vida. Tudo tem a ver com esse eu, com esse id que nós chamamos de essência em psicanálise, né? Aquilo que é o que vem conosco lá já desde sempre, é quase como se fosse aquele aquele código do carro, né? Como é que chama? Chassi que Desculpa, não vem ouvi. no chassi do carro? Isso, como se fosse aquele número do chassi, né? É aquilo que nos identifica, não existe outro igual, né? Só que a gente costuma querer se igualar a todo mundo, né? Querer se comparar, crescer, e nunca como a gente. Como é que eu fui ano passado? Como eu estou hoje? Ah, não está dando nada certo. Mas e se eu olhar 10 anos atrás, como que estava a minha vida? Será que eu não estou dando nada certo mesmo? Né? É tanta reflexão que a gente se perde aí nos caminhos, tá vendo? Que legal? Você chegou no porquê, que era justamente o nosso segundo aspecto para a gente conversar hoje. E aí eu fiquei ouvindo você e lembrando também, né? Quando você falou do porquê, eu fiquei pensando. O meu porquê, de fato, ele veio bem depois da minha formação, né? Então, Uhum. a gente precisei encontrar a Vanessa, né? Porque na época que eu decidi pela faculdade, foi o meu namorado que ele disse assim, né? A gente tava junto e ele disse, mas o que que fulana faz? E não sei o quê. E aí eu queria dizer que o outro ele é importante na nossa caminhada, sim, para se encontrar. Porque ele, na intuição dele, enquanto eu, mas muito amoroso, querendo, né, contribuir comigo ali, com aquela angústia do vestibular e tudo mais, né? E aí ele falou, não, mas eu acho que essa área aí é mais a ver. E a princípio eu fui, né, porque sim, realmente eu comecei a pesquisar e tinha a ver comigo, eu gostei da psicologia, gostei dos temas e comecei a gostar de estudar. Mas quando que nem eu falei, né, quando eu me devolvi para mim, eu consegui ter um porquê muito forte também. E aí que entra o processo terapêutico, né, Vanessa? Porque não é na teoria que nós nos encontramos. A teoria abre as portas para essa compreensão da minha necessidade de autoconhecimento. Mas nunca é a trajetória, por isso que atravessar a terapêutica é fundante para qualquer terapeuta. Sem isso não se pode dizer eu sou, eu compreendo o que eu faço, né? E por isso que são éticas, né? São questões éticas que você precisa viver aquilo, atravessar aquele período para conseguir compreender o que esse outro que você se dispõe a ouvir traz na sua história. Exato, e também dá essa permissão, né, de para que o outro também entre na minha vida, ou buscando ajuda, né? Seja um psicólogo, um psicanalista, mas para esse espaço onde eu possa realmente me encontrar, para daí eu saber qual que é o meu porquê. Exatamente. E sem essa busca, assim como para você começou na graduação, através desse outro, e eu queria colocar também a importância do outro na percepção do ego, né? A formação do ego vem do outro. Então, eu não existo sem esse olhar do outro, por isso que essa importância dessa opinião desse outro, né? O outro maior, pai, mãe a princípio, né? O grande amor, o princípio de tudo ali, mas isso são questões teóricas, né? Mas é importante às vezes colocar para as pessoas começarem a repensar, porque eu amo quem eu amo, porque eu escolho quem eu escolho amar, por que que eu sempre me apaixono por pessoas com certas características, né? Aí a gente já começa a desconfiar, mas quem é essa pessoa que espelha todas as outras, né? Que está aí nesse caminho que eu sempre vou lá e escolho alguém nesse sentido, porque eu simpatizo ou não com determinado tipo de pessoa. Então tá tudo na nossa história. E sem esse olhar, sem essa ajuda terapêutica,
é impossível encontrar essas respostas, esses quem, esses porquês. Precisa ser bem psicanalista, né? Porque isso dá um espaço para uma escolha mais consciente. Ou seja, a gente sabe se a compulsão, a repetição, algumas narrativas da nossa história, né? Porque foi o que a gente aprendeu, né? E como às vezes é oneroso esse caminho, onde você também, para você poder renascer para você, você precisa sim dar um espaço para algo que nunca existiu sobre mim, ou que eu não sei, ou que de repente eu possa vir a construir, ou que eu possa não entender, ou eu de repente posso modelar em alguém, ou eu posso, mas que faça sentido a partir desse, quando eu estou olhando para a vida com mais consciência, entendendo mais as minhas narrativas, mas não sendo mais limitadas por... Às vezes pode ser que eu entenda a minha narrativa e diga, ok, Eu é continuar isso. assim, né? Tá tudo bem. Mas desde que você saiba. Né? Agora, é muito exaustivo quando a gente, e angustiante, né? Quando você vê que, puta, aquilo ali tá acontecendo de novo, uma vez, duas vezes, três vezes na minha vida, e eu não faço ideia do porquê tá acontecendo. E eu não faço ideia de como eu vou sair dessa repetição, porque é exaustivo. É mais ou menos, eu imagino, como se sentir um ratinho mesmo, né? Pô, de novo, de novo, de novo, né? Tô aí nessa jaula de novo, né? E aí Tô preso. isso, e aí achei muito interessante que você, na primeira live que a gente fez juntas, você ponderou uma coisa que eu achei, assim, fantástico, que foi, você falou, né, as demandas elas vão surgindo e você também vai procurando as terapêuticas que vão atendendo a tua demanda. Para isso, precisa existir essa curiosidade inicial, se perguntar, será que pode ter alguma coisa além de tendo hoje? Então, e aí eu quero compartilhar com vocês todos a minha trajetória. Por que que eu fui me tornar psicanalista? Porque não outra coisa, né? Então, sintomatologia, se eu fosse falar tudo que eu já senti, vocês diriam, nossa, essa mulher morreu. Mais ou menos assim, né? Doenças psicossomáticas, questões de ansiedade, de transtorno do pânico, questões traumáticas que me impediam de dirigir carros, por exemplo, intolerâncias à lactose, enfim, uma infinidade, né? Então, eu fui buscando resolver essas questões, porque a medicina incluía que eu, sabe, não resolvia. E aí eu comecei a desconfiar que não era o meu corpo que estava com problema, que tinha alguma coisa errada no meu sentir, porque eu já escrevia, eu já desenhava, já tinha esse lado. Não quer dizer que os artistas têm problemas, não, mas eles extravasam as questões, eles sublimam de uma forma a colocar a sua, vamos dizer assim, aquilo que dói, né? Para escrever uma poesia, dificilmente se vai escrever uma poesia sobre amor muito introspectiva se você não estiver sentindo alguma angústia, alguma dor, e eu digo isso pela prática, né, de escrever. Então, eu já sabia que tinha alguma coisa ali que estava faltando muito tempo. Então, eu comecei a me questionar, peraí, né? E aí eu fui em várias terapêuticas, né? Tanto que eu fui conhecê-las também, não só participar. Então, foi questão primeiro foi psicologia, foi TCC. Então, as minhas questões traumáticas não tiveram, assim, aquele resultado devido a serem conscientes os meus traumas, né? Então, não era uma questão da terapeuta ou da terapêutica, mas era a minha demanda que não estava sendo suprida por aquela técnica. E eu continuei a procura, eu fui fazer outro tipo de terapêutica que não era com psicólogo, e aí também foi a mesma questão, era, como é que chamava mesmo? Ah, me esqueci agora, mas era uma questão mais com o lado espiritual, junto com, sabe, passei um tempão, ajuda, todas elas ajudaram de uma certa forma, porque foi me impulsionando a buscar, né? Foi resolvendo aquilo no momento, mas eu fui buscando. E aí depois fui
pro lado da constelação familiar, que já foi me pegando mais intimamente, mais inconscientemente. E aí, de repente, eu fui encontrar a psicanálise, e ela, naquele sentido, como você diz, da psicologia, a psicanálise me devolveu a mim, né? Ela respondeu, ela me fez responder. Não é que a psicanálise tem esse poder, mas aquele que escolhe, que tem o desejo de ir em busca, é ele que se cura, né? Quase como a gente ouve aí na religião que Jesus dizia, tua fé te curou. A terapêutica é mais ou menos isso. É você que se cura porque você quer, porque você busca, porque você escolhe e você está disposto a mesmo que sentindo angústia, a ultrapassá-la, a se superar. Né? Então, eu queria contribuir com isso do porquê a psicanálise, né? Então, é um processo longo, para sempre, né? Estudos, leituras, então, mas cada vez eu acho que dentro das terapêuticas que a gente se encontra, a gente vai se apaixonando cada vez mais, principalmente com os resultados, com aquilo que o outro traz e que responde às tuas teorias que você estuda, aquilo que você atravessou na própria terapia. Então, é um caminho que a gente vai desvendando juntos, cada vez novamente com esse sujeito novo, né, que surge aí para ser ouvido. Eu vejo sempre olhando mais para mim, né? Ouvindo você falar, né? Eu lembrei que eu sempre fui muito mais no começo pelo lado profissional mesmo, né? Ah, fazer terapia, porque se eu fizer terapia eu vou me entender melhor para ser uma profissional melhor. Deixa aqui, né? Porque foi uma forma de eu racionalizar aquilo e encontrar uma desculpa, né? Só Porque eu fortaleceu as resistências, né? exatamente. E aí, então, que a vida ela vai acontecendo de uma forma a questão, mas e aí, quando vai ser você mesma, né? E a vida vai agindo de uma forma em que você não vai mais ter desculpa para dizer que você está fazendo isso pelos outros. Você vai precisar olhar e aí? Vai. Então, no começo, essa minha jornada ela foi dispendiosa, eu diria, porque eu fui tendo outras frustrações, infelizmente, né? Muito provavelmente por essa tendência da compulsão e tudo mais, por traumas que eu vivi lá na minha infância e que eu precisei parar para olhar e falar, mas e aí? Você vai arrastar isso até quando? E como é que vai ser viver arrastando isso com você? E aí que eu quero colocar um ponto muito importante, da coragem. Só os corajosos fazem terapia. Eu vou revelar aí para vocês esse segredinho. Não é para qualquer pessoa. Todo mundo deveria fazer, mas é preciso ter coragem, porque o que a Vanessa falou é muito sério. A gente se colocar no lugar daquele que, mesmo que inconscientemente, tem um papel de responsabilidade diante do que acontece na própria vida. E isso é muito difícil de aceitar, porque é muito mais fácil a gente colocar essa responsabilidade para um outro e tá tudo bem, é tudo culpa desse outro que me faz todo o mal da vida, né? E quando a gente para e olha que esse outro é apenas um bode expiatório, né? Para que a Não, gente tire o corpo da linha, tire da gente da reta, né? Falando aí bem a linguagem popular. eu, Então, escolher, eu diria pode falar. que se torna até mais responsável afetivamente quando a gente remove esses bodes expiatórios da nossa vida, sabe? E aí, realmente, Neide, não tem mais essa. A gente pode até ter uma tendênciazinha a esse comportamento ainda, mas, cara, é você com você mesmo. E aí, o que você vai escolher fazer? Então, é E o bom mais ou menos como você ser o capitão do mato da sua própria vida, né? Porque assim, receita para felicidade, tem muitas receitas para infelicidade prontas já, né? E o que todo mundo faz, que é seguir aquele checklist da vida de todo mundo. E isso também vai ter um preço para você pagar. E às vezes eu digo que é o preço
da vivência, às vezes é muito mais caro que o preço da terapia, Ah, é. né? E aí, já que você falou em preço, né? É uma coisa assim também que é interessante a gente falar. O valor da terapia. Mas o que que é valor, né? Valor a gente já logo pensa em dinheiro. Mas por que que o dinheiro existe, né? Quem que inventou isso? Teve uma época que não existia. Será que não tem a ver com eu valorizar aquilo que é meu para trocar com outro, né? Aí surge a ideia do que é o dinheiro. E será que isso não tem a ver com amor? Deixar a pulguinha aí atrás da orelha das pessoas. Então, se eu estou dizendo, isso é muito caro para mim, agora eu não posso. Então, em que lugar da minha vida, da minha prioridade, eu estou me colocando como valor? E não é dinheiro, é muito além disso. Então, aí que entra a prioridade da minha vida. Será que é eu me esconder de mim mesmo, né? Que tem uma gama imensa hoje em dia para a gente se esconder da gente mesmo. Não vou citar nenhuma aí para não entrar em atritos, né? Mas se vocês pararem para pensar, vocês vão ver o como a gente encontra formas para se esconder de si mesmo, para se camuflar e não olhar para aquilo de fato que importa, que de fato a gente colocaria todo esse resto de lado e diz, eu nem preciso mais disso. Eu Eu, hoje sei o que eu quero e eu não preciso mais de nada para mudar do meu rumo. eu queria dar um exemplo aqui. Hoje ainda eu recebi um orçamento que é muito comum, assim, ainda, das pessoas que vivem em função dos outros, né? Do que o outro está escolhendo, do que o outro está fazendo, na esperança de que o outro mude, né? O outro não, né? É. Ou na esperança de que o outro me valorize. Se ele dizer que eu posso, aí, nossa, aí eu tenho valor. Mas e quem aqui dentro diz que eu não posso? e Por que que eu dependo desse outro, né? como isso gera confusão, porque se eu Hum, tendo num relacionamento em que o outro nitidamente mostrou que ele não está preparado para assumir ela, e ela continua com esse outro. Esse outro ele vai mudar. É porque eu não consigo aceitar o outro como ele é, porque eu também não consigo me aceitar, muito provavelmente, como eu sou. E qual que vai ser dois anos, quando essa moça despertar para si mesma, ela tá numa relação, quanto tempo ela já vai ter investido nessa relação, quanto desgastada a imagem dela vai estar, o senso de valor dela vai estar, porque ela está buscando um reforço numa figura que não existe. E aí, quando ela tenta olhar para esse outro e não tem essa contrapartida, ela começa a interpretar que ela é o valor disso, então. Eu sou isso. E aqui eu volto lá no começo da nossa live, né? O custo da ilusão, né? Se a gente pôr na ponta do lápis, né? Cada um desses maiores aprendizados que a gente teve na vida, como é que a gente chama isso? De bater a cabeça, né? Ou então, quebrar o chifre. custo teve. E aí a gente comparar com o processo terapêutico, né? Quanto tempo de vida ainda resta a nós e qual tipo de vida que a gente quer ter? Talvez a pergunta deveria ser essa da terapia. Mas qual o tipo de vida que eu quero ter? Pois e aí eu quero colocar mais uma questão aí para ajudar você nessa tua né, nesse pensamento a respeito de essa espera de mudar o outro. Quando a gente percebe que a gente não muda ninguém, que a gente só consegue mudar a si mesmo, isso é algo muito pesado de se admitir, isso demora um tempo, né? Talvez para quem assista isso vai achar, nossa, mas então para que eu vou fazer terapia se eu não mudo ninguém? Então a gente diz assim, eu não mudo ninguém com o modo que eu digo, ó, vai lá, faça isso. Eu não quero que você faça assim. Lógico que são modos de a gente esclarecer o que a gente sente, é outra coisa. Mas quando eu quero mudar o outro a partir do meu desejo que ele seja alguém como eu quero, estou idealizando, estou fantasiando, ele nunca vai se encaixar ali, porque o amor, o relacionamento já começa com amar alguém que não existe, né? Já é uma projeção, é algo assim muito complexo de se explicar, mas onde que eu quero chegar?
Quando a gente começa a se ajudar, a se autoconhecer, a sair desse modo de querer mudar o mundo, a gente começa a mudar, a gente começa a não se transformar em outra pessoa, mas se devolver a si mesma e para de querer que todo mundo se transforme, porque para de incomodar esse algo que não está certo ao meu entorno para que eu me encaixe, né? Aí a gente começa a perceber que as pessoas começam a parar de dizer, mas o que está acontecendo com você? Como assim? E eu coloco aquele exemplo do furinho na parede. Eu sempre gosto de dar exemplos assim metafóricos, que a pessoa cria uma imagem na cabeça para entender melhor. Inconscientemente isso funciona muito bem. Quem não conhece uma casa de madeira, onde de repente tem aquele cupinho, aquele nozinho que caiu e deu um furinho. Então, muitas vezes, aquele que está assim, sem saber o que fazer, que está com angústia, ele pode estar no cômodo dessa casa, muito escuro, né? Totalmente sem saída. Mas aquele que começa a se descobrir, a começar a mexer em si mesmo, a caminhar, a fazer algo por si, ele começa a iluminar o ambiente. E aquela pessoa que, através daquele furinho na parede, que convive comigo, né, que é esse furinho na parede, é a minha convivência com essas pessoas, fazem com que todo mundo comece a ver que tem luz, que tem saída, que alguém encontrou. Então a gente influencia assim as pessoas. A gente consegue mudar sim as pessoas, mas com o nosso exemplo, com o nosso modo de escolher pela gente, com as nossas mudanças de atitude. Não é com o que eu quero dizer, faça isso, faça aquilo. Isso não ajuda, isso só reforça a resistência do outro. Mas aí que também entra uma outra questão muito importante. Eu vou fazer terapia só para mudar as pessoas? Aí já é uma coisa bem equivocada, né? Tem que ter cuidado com isso, porque muita gente vem assim. Eu venho porque eu não aguento mais a minha vida, eu quero que todo mundo mude. E me ajude a convencer essas pessoas, né? Aí que começa já a primeira tensão ali, porque a gente faz pela gente. E cada um que vai ver essa luz no furinho na parede vai fazer por si também. E aí o mundo começa a ficar muito melhor, porque contagia com coisas positivas, em buscas produtivas, cada um por si. E isso também não é egoísmo, é amor próprio. Não dá para esquecer de falar isso. Já que você falou de egoísmo, eu vou aproveitar um gancho aqui, Neide, porque assim, ó, a terapia, ela não deixa a pessoa mais egoísta, mas ela vai ampliar a tua capacidade de se comunicar. E eu diria até que eu costumo dizer que não tem como existir relacionamento se você não tem comunicação com você e olhar para o outro, né? Ou seja, você está olhando para o outro só a partir do que você deseja nele ou que você procura nele. Então, você não olha para o outro, você quer simplesmente que ele atenda aquilo que você entende que é o teu jogo, a tua dinâmica, e de repente, se não prestar, eu vou descartar e vida segue. E a terapia, ela vai fazer você olhar para os teus desejos, para as tuas questões, mas você vai se tornar uma pessoa assertiva na tua comunicação, você vai se posicionar. E é muito interessante que quando você começa a olhar para você, para o teu pensar, para o teu sentir, para o teu agir, você consegue ter sensibilidade para olhar para o outro. Porque esse processo de compreender, que é até o processo de aprender, que é como a gente tem a formação em psicanálise. Como que você vai compreender, ouvir o outro sem você vivenciar isso, né? Então, como que a gente explica o que é o processo de terapia? Precisa viver, né? Esse momento onde eu estive além da minha bolha, né? Além da bolha em que eu preciso ser útil e que os outros precisam ser úteis para mim. E eu crio um espaço, uma comunicação genuína, o que eu falo, e de repente criar algo que não existia até então. E que seja além das minhas projeções e as projeções do outro. Eu acho isso tão fantástico. Então, Pois é. a pessoa que faz terapia, ela tem mais fluidez na vida. Às vezes eu fico observando a minha filha, e fala, gente, vai ser mais difícil. É só você falar e a gente procura a solução. Então, pegando o que você falou também da solução, eu vejo que a terapia, ela tem disso, né? Em que eu solto esse lugar
onde ter certezas, mas eu crio um espaço onde eu procuro soluções e a vida fica muito mais fácil depois até. Pois é, e aí voltando ao relacionamento, é o que você disse ali de compreender o outro. Tem um dizer que eu gosto muito, que uma das analistas que eu já tive até hoje ficou assim muito carinhosamente esse exemplo. Muitas vezes, quando o relacionamento, principalmente amoroso, não tá bom ali, não tá fluindo, a gente já eu quero sair disso, não quero mais trocar e pronto, né? Aí vem aquela frase assim que ela sempre fala nos encontros que a gente estuda, ela diz assim, "Gabi, vamos jogar o bebê com a água do banho?" Eu acho tão bacana isso, porque com a terapia a gente começa a ver, ei, cara, essa pessoa tem defeitos, tem, mas quem não tem? Eu suporto isso. Eu estou disposta a pagar o preço pelo lado bom dessa pessoa. Ela tem coisas difíceis e eu estou finalmente enxergando, mas eu vou jogar fora tudo que eu sinto, ou enfim, todo o resto não dá para dizer, mas tudo fora aquilo que eu não suporto nessa pessoa, porque eu acho que é insuportável. Será que é mesmo insuportável a partir do momento que eu compreendo por que isso é insuportável? Aí eu vou dar nome a quem me colocou insuportável, vou compreender os fatos da minha vida que me fizeram sentir isso como insuportável, e aí entender que não é insuportável, porque aquela pessoa nem tem nada a ver com toda a história que eu vivi no tempo da minha vida e que me fez compreender tais e tais questões ou detalhes da pessoa como um defeito ou como algo difícil, né? Exato. E outro detalhe importante que eu lembrei aqui é como que a gente aprendeu a lidar com as perdas ao longo da vida, com as separações, com os dãos, enfim, e tudo mais. Então, acaba indo lá para a vida adulta, olhando então para relacionamentos afetivos, né? E às vezes querendo um lugar rápido para me livrar disso aqui. Mas às vezes nem é necessariamente o que eu quero. De novo, ter esse espaço para consciência de entender que a minha primeira resposta talvez possa ser a fuga, pode ser o embotamento, a, a exclusão, pode ser tanto. Mas se aquilo parou de fazer sentido para mim, eu preciso de alguém que olhe para isso comigo e Uhum. ativas para que cognitivamente, na próxima situação que eu vá viver assim, a minha resposta não seja a mesma de perder o Não, não se torna uma repetição, né? Isso é incrível. Eu acho que se todo mundo que experimentasse de fato um determinado tempo, porque a terapia ela demanda tempo, não é em poucas sessões que a gente experimenta tudo isso que nós estamos falando, né? Se a gente for falar em quantos anos de terapia nós temos, né? Então a gente já e não é porque nós não temos a vida é tão difícil, enfim, como eu falei mesmo tanto das minhas questões lá no início, de tudo que eu tinha que conseguir resolver. A gente não sabe, falando do inconsciente aqui, da psicanálise em si, a gente não sabe aonde está o fundo do poço, né? Mas a gente sabe as pedras que incomodam e as que a gente quer tirar. Então, um analista, eu falo por mim aqui, precisa estar sempre é, em análise, não digo assim o tempo todo, toda semana, que depois de um certo tempo a gente consegue lidar bem com as coisas, né? Então aquilo funciona mais como um suporte, um ouvir um terceiro, justamente por causa da supervisão, para que eu saiba que estou tomando a atitude certa no tratamento dos meus pacientes. Então, é um suporte mais assim, mas é fundamental porque evita esses engodos, né? Por isso que a seriedade da terapêutica, ela demanda anos, né? Não só de estudos, é a vida inteira, sempre está surgindo novidade, e se a gente não parar para estudar, não parar para se reciclar, isso é colocar a mente humana nas mãos irresponsáveis, né? Então,
é preciso tomar cuidado. A mente é algo muito raro, muito importante, é fundamental para a gente colocar na mão de qualquer pessoa que às vezes não leva a sério o que faz, o que estuda e o que escolhe fazer com essa seriedade, né? Então, é preciso ter esse cuidado, sim, O né? Lacan, ele fala, acho que é de Lacan essa fala, né? Que ele diz que às vezes por isso que é legal você procurar alguém que, entre várias coisas, a pessoa consiga ver ainda você além de uma teoria. Jung também fala Uhum, sobre isso, né? Que a gente uhum, precisa também se humanizar, né? E muitos procuram um sentido, talvez a pessoa, por que eu faria psicanálise, psicologia? Bom, pela psicologia eu diria talvez se as coisas como elas estão não estão fazendo mais sentido para você, né? Do jeito que você está vivendo, o relacionamento que você está vivendo, você começa a sentir angústia e você vê que isso existe há mais tempo do que talvez 3 meses, então talvez já uhum, terá uma ajuda, né? uhum. Muito desse número, tanto de 3 meses quanto de 3 vezes, né? Eu acredito assim, pô, aconteceu isso uma vez, 2 vezes, já não é mais coincidência. Uhum. Então, eu vou dizer que meu primeiro relacionamento foi tóxico, o segundo foi tóxico, o terceiro foi tóxico, então qual que é a coisa? Qual que é a conversa aqui? Então eu preciso, como a Neide falou, olhar para mim e dentro desse espaço procurar, então, uma terapêutica aí para sair da rotina. Isso, e é tão bom amar, né? Poxa vida, o amor é a base de tudo. E aí a gente fica perdendo tempo com coisas com furadas, né? Então, eu acho sim fundamental a gente ter. Eu acho que é uma opinião minha, a Neide, fora a psicanálise e tal, mas o amor dentro da psicanálise é a base de tudo. Sem amor, você não tem filhos, você não ouve terapeuticamente. Começa nesse amor de transferência, né? A hora que você já pensa em fazer uma terapia, já entra o amor de transferência. Você pensa num terapeuta, já estou ali engajado. Claro que não é o amor como a gente coloca lá no relacionamento. Tem N tipos de amor na existência humana, mas é a base de tudo, né? Se olhar para os animais, os animaizinhos que têm filhotinhos, você olha o modo que eles cuidam, é amoroso. Então, é do ser, é da existência, não é só porque é bonitinho, porque é algo que é estrutural, é um chão para a nossa vida. E sem amor em todos os sentidos, né? Seja pelo que você faz, por quem você convive, pela tua família, pelos teus amigos, pelo teu trabalho, né? É fundamental se sentir bem nesses Amor não ambientes. tem nada a ver com a paixão, né? Com aquela coisa que não exige nada de mim. Ao meu ver, o amor, ele exige, sim, ele exige escuta, ele exige paciência, ele exige construção, né? Então, para isso, a gente também precisa desenvolver essa maturidade nossa aí, E aí, emocional. eu digo assim, quando a gente está pronto, as coisas aparecem. É incrível, porque tudo vai fluindo quando a gente está pronta. Aí, às vezes a gente fica ali, mas por que que não está dando certo isso? Não sei o quê. Calma, respira. Paciência é uma dádiva que a gente aprende justamente nesse processo terapêutico. Eu tinha muita ansiedade, nossa senhora, se eu fosse falar quem eu era, acho que vocês não acreditariam. Então, é uma construção também, porque é um suportar, uma ansiedade, um querer ultrapassar todas as etapas. E por quê? Se cada etapa me faz ser quem eu sou, né? Então, por isso que às vezes a gente tem pressa na terapia também. Mas eu quero resolver logo tudo isso porque tá tudo uma droga. Tá, mas e como é que você chegou até aqui? Como é que tudo isso ficou assim? Você quer resolver aqui, ó, milagrosamente? Será que isso existe? E desconfie de quem prometeu isso para você. Por favor, desconfie de promessas milagrosas. Porque aí, no mínimo, tem alguma coisa. Como é que é aquele ditadozinho que diz alguma coisa certa não está errada, ou alguma coisa errada não está certa? Uma coisa assim, né? Então, Muito bom, Neide. Bom,
Podemos ir para o encerramento por hoje, Neide? Eu acho que sim, né? A gente já trouxe muita temática, já falamos da nossa trajetória, o porquê, já mostramos o quanto isso faz bem não só para as pessoas que nós ouvimos, mas também para os terapeutas, né? E esse processo, por ele ser é, tão, tão assim, maravilhoso num sentido que eu me tornei psicanalista, né? Porque não é estudar teoria só, é uma escolha, né? Depois desse processo terapêutico, como eu falei até num vídeo que eu fiz esses dias no YouTube, é uma autorização que a gente se dá, mas se dá no momento em que você consegue lidar com isso, porque ouvir o outro, né, Vanessa, não é uma coisa simples, não é fácil, exige muito da gente, mas exige dessa transformação interna, não só de conhecimentos. Então, é essa trajetória de lidar consigo mesmo que faz com que eu não, como diz aí no sentido mais popular, eu não pegue para mim o que o outro sente. Isso não existe na terapêutica séria, porque a gente sabe separar, porque aqui dentro eu separo o que é meu e o que dói e eu curo isso. Então, quando o outro me traz a dor dele, não vai identificar com a minha, porque a minha está curada. Então, é um processo longo e fundamental da terapêutica, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar aí como né, uma reflexão para as pessoas do quanto isso faz bem no sentido de todo o ambiente em volta do nosso entorno, melhora a saúde como um todo, né? Não é só parei de me incomodar com não sei o que estava me incomodando, não, a saúde física melhora. Por isso que eu falo muito das três instâncias do ser, né? A mental e emocional, que é cuidada pela gente aí, né? E a espiritual, que tem a ver com a fé, com a religiosidade, e a física, que é. Então a gente não é uma delas, a gente é essa junção dessas três. E é preciso cuidar das três. E quando todas elas estão em harmonia, todas elas têm por que adoecer ou estar com algum problema, né? Então fica aí esse pensamento e talvez essa cutucada aí nas pessoas que forem nos ouvir. Isso aí. E a gente daqui 3 semanas a gente vai se encontrar de novo. E quem quiser também deixar nos comentários, comentar o que achou. Obrigada, se deu parabéns aqui pra gente. Ótimo ter vocês aqui também, todos presentes. E quem quiser deixar sugestões de tema específico que a gente possa abordar aí nas próximas. Vai ser muito legal, porque é muito mais quando a gente pode conseguir saber com mais pessoas, não é, Nini? Isso aí, a gente quer saber de vocês, os assuntos que interessam, a demanda, enfim, é interessante essa troca. A gente está aqui para ouvir, né, Vanessa? Ó, um abração, então, Ney. Beijo. Abração. Até daqui 3 semanas. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.